Os caras claramente têm medo de o jogador sair bem num outro clube, aí que É. serem questionados porque o jogador foi embora. Aí, assim, tem que ter um mínimo de coragem, né? Claro, ele pode voltar a jogar bem, mas hoje não há nenhum indício nessa direção. Nada aponta nessa direção. Nada, nada. Especialmente pela falta de autocrítica que ele demonstra nas entrevistas. Ele nunca fala, eu tô mal, tem que melhorar. Ah, não, tava machucado, tava não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, sempre terceiriza a responsabilidade. Ele jogou mal, teve uma temporada ruim, precisa se dedicar, melhorar, se aprimorar como jogador. Um atacante que não chuta com a perna direita, que não sabe cabecear, não faz um pivô. Gente, tem que melhorar. Você evolui como jogador. Você não pode ser a mesma coisa com 20, a mesma coisa com 25 e com 30. O jogador evolui. Né? E um jogador caro como ele custa muito dinheiro. Eu acho que o ideal para o Flamengo seria negociá-lo, sem dúvida alguma. Eu acho que é um desgaste, eu acho que ele até força esse desgaste com algumas declarações. Só que, assim, esse negócio não é viável, a não ser que o Corinthians procure dar um Gabriel. Tem que procurar o Flamengo. O Gabriel já falou que ele topa. Ele falou isso publicamente naquela entrevista que ele deu no Podpah, né? Ele não falou claramente, mas assim, insinuou que o Corinthians o agradaria. Então, procure o Flamengo. Flamengo, o que vocês querem para liberar o Gabriel? Eu não tenho 100 milhões de euros. Tem jogo, tem conversa. O Flamengo abriu negociação com o Corinthians, aqui, ó, temos a condição. Gabriel, temos algo encaminhado aqui, você já sinalizou, quer vir para cá, eu te pago tanto. Pronto. Aí você não dá para ir lá para acertar com o jogador, vai bater na porta, o Flamengo joga a multa na cara deles e olha, paga a multa aí, cara. Não vai pagar. E aí, para que esse desgaste todo? Né? A não ser que não seja visto como um desgaste, seja visto como uma bela cortina de fumaça, o que faz com que as pessoas discutam isso quando o Corinthians tem problemas muito sérios a serem debatidos. Né? Uhum. Especialmente da parte da gestão financeira, um clube todo encalacrado com dívidas, com sérios problemas. É. Então, me parece muito mais uma estratégia isso aí tudo do que vida real, sabe? E o É. Flamengo acho que não tem muito o que fazer mesmo, não. O cara tem contrato, fica lá. O absurdo é o Flamengo discutir contrato de renovação nesse momento. Isso não tem menor cabimento. Menor cabimento. Só teria sentido, na linha que disse o Renan, se ele estiver jogando muito bem. Você fala, o cara está comendo a bola, vou garantir esse cara por mais tempo. Vou renovar logo. Mas não é o caso. E assim, não foi uma fase ruim, foi uma temporada muito fraca, salvo raros momentos em que ele conseguiu fazer alguma coisa de útil. E detalhe, ele foi barrado pelos 3 técnicos que o Flamengo teve na temporada. Ele pegou banco com o Vitor Pereira, em final de Carioca, pegou banco com o Sampaoli durante algumas partidas, entre elas aquela contra o Botafogo, quando ele ficou aquecendo atrás do gol e não entrou. O Flamengo venceu, o Botafogo estava invicto no seu estágio, liderava com 500 mil pontos de vantagem, né? Ele não entrou. E na reta final, ficou na reserva no jogo de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo. Na ida jogou e foi um desastre no Maracanã, uma caricatura de jogador. E quando o Tite assume o cargo, já o herda da reserva e lá permanece. E lá permaneceu. Terminou o ano na reserva, quer dizer, qual é o sentido de você negociar nesses termos? Como não tem sentido nenhum negociar com o Everton Ribeiro, estão negociando uma renovação nas mesmas bases que ele já tem. Quando fizeram o contrato, ele era 4 anos, 5 anos mais novo e era um jogador titular absoluto, muito útil, muito importante. Hoje não, já é um jogador que está entrando na descendente, vai para 35 anos e vai ser reserva. Já é reserva, vai ser reserva. A gestão do Marcos Braz no futebol do Flamengo é um negócio desastroso. Nada tem critério. Você vê que eles procuram um lateral esquerdo, o Vinha, e não procuram um direito. Mas o Flamengo tem um bom lateral esquerdo. E não tem nenhum direito. Então por que não procura um direito para depois pensar no esquerdo? É tudo É. cambeta, é tudo maluco, nada tem critério, cara. É um negócio de doido. Renan, para fechar esse assunto aqui, entrar na final Manchester City e Fluminense. É muito ruim, me parece, ter um jogador imenso como o Gabigol e esse jogador não ser titular, esse cara no banco, mais ou menos como ele ficou ao longo de boa parte desse ano no Flamengo. Tanto, só vou dar um exemplo de como isso pode ser problemático, o Flamengo ganha o primeiro jogo da final do estadual 2-0 no Fluminense jogando bem, o Gabigol na saída, na zona mista, fala, vou falar com o Vitor Pereira que eu não quero mais jogar pelo lado, quero ser centroavante. E aí, o assunto foi esse a semana inteira, o Flamengo acabou perdendo o jogo final e tal. Ter um jogador grande, imenso desse, no banco, não é exatamente uma boa coisa, né? Não, pelo contrário. Está muito claro que ele pode trazer para o seu vestiário muito mais problemas do que soluções, né? A gente conhece, a gente vê muito bem perfil do Gabriel como atleta, né? Óbvio que todos querem jogar, mas tem que saber também se autoavaliar, como o Mauro falou, né? Ah, estou machucado, eu fiquei muito tempo machucado, ou sempre dando desculpas, né? Então, esse tipo de jogador pode te trazer muito mais problemas do que soluções, sem esquecer que o salário
Absurdo que, saindo ele, saindo o Everton Ribeiro, muito bem dito também, na descendente, antigamente ele era o capitão, era titular absoluto, importantíssimo em vários títulos do Flamengo, muito obrigado, segue sua vida, abre um leque financeiro de oportunidades para novas contratações, e contratações importantes, né? Porque esses jogadores ganham muito. Então não é, vamos tapar o buraco do Everton Ribeiro, não. Na saída do Everton Ribeiro, você pode contratar um grande jogador de salário, né? Aí eu já estou falando mais da parte financeira. A saída do Gabigol, você pode contratar um atacante ao nível do Pedro, falando do salário, você consegue contratar um jogador desse nível, né? Então, o cenário perfeito hoje, pensando do lado do Flamengo, é a saída mesmo do Gabriel. Muito obrigado. Ninguém vai esquecer o que você fez. É um dos maiores ídolos da história do clube. Só que no momento, sem esquecer também que o Tite na minha opinião, né? Eu nunca trabalhei com ele, não tive esse prazer, mas de amigos que trabalharam, de ver mesmo, né? É um grande gestor de pessoas, um grande gestor de vestiário, consegue administrar aqueles percalços que acontecem dentro do vestiário, dentro de um grupo de trabalho. Mas eu acho que seria um momento de o Gabriel se provar em outro lugar também, né? Eu falei anteriormente do desafio pessoal dele, né? De mostrar, quem sabe, em um outro lugar, porque está provado, nas melhores fases do Gabriel, no Flamengo, nem assim ele foi unanimidade com o Tite, né? Na seleção brasileira. Então, para a Copa do Mundo foi o Pedro, para a última Copa, enquanto era o treinador da seleção, o Tite. Então, quem sabe seja o momento. Seria o melhor dos mundos para o Flamengo, né? Abriria um leque de oportunidades aí na parte financeira boa, que é o que ganha muito. O Everton Ribeiro idem. Então, o Flamengo hoje se encontra numa situação confortável, né? De não estar pressionado para renovar com esses jogadores que acabaram o contrato nesse ano ou tem mais um ano de contrato, ele não se sente pressionado nem pela torcida, né? Como aconteceu, né? Bem citado pelo Arnaldo, com o Luciano agora no São Paulo. O São Paulo está pressionado a renovar com ele. A torcida, o Luciano faz um passo de lado, a torcida grita o nome dele. Então ele está pressionado, a diretoria está pressionada. Diferente do Flamengo. Está tranquila, esperando, se houver uma oportunidade e uma boa conversa com o Tite, eu acho, isso é impressão minha, eu acho que o Tite liberaria o Gabriel para seguir a vida dele, seguir a carreira dele e abriria aí oportunidades de contratações para o Flamengo. Ó, a nossa enquete está assim até o momento, hein? Já temos mais de 3.300 votos agora. Gabigol tem chance de ir para o Corinthians? Nenhuma, 43%. Pouca, 23%. Muita, 12%. E ele vai para o Corinthians, 22%. Bem equilibrada, hein, a nossa enquete, mas o nenhuma está ganhando, que também é o meu voto. Eu acho que ele não tem chance, mas essa história continua rolando aí, porque está todo mundo falando, gente de parte a parte falando sobre essa possibilidade. Falando em possibilidades remotas ou não, Arnaldo, amanhã teremos Manchester City e Fluminense. Eu não sei se é uma simpatia com o Diniz, ou o dinizismo, ou um jogo que o Fluminense pratica, mas tem muita gente não com análise abalizada, mas com palpites, vamos dizer assim, com sensação. Oh, vai que dá. Pô, pode ser que dê. Essa eu também acho que é uma dificuldade imensa de acontecer do Fluminense ganhar. Mas tem muita gente que fala, será que nos últimos anos é o confronto que mais as pessoas acham que dá? Eu acho que talvez seja um dos times mais fortes, o adversário, né, o Manchester City. Bom, vamos lá. Eu acho que por trás desse acho que dá, entre aspas, mesmo para torcedor que não é exatamente fluminense, é muito da situação atual do futebol brasileiro, né? Que não decide mais Copa do Mundo, que tem muitas vezes nesse tipo de mundial ficado no meio do caminho, nem chegado até a final, né? Mas eu não vejo tanta diferença como das vezes em que, por exemplo, o Palmeiras chegou contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool. Acho que dá, quando um time brasileiro chega nessa situação,
Ele é mais, digamos, na sensação do que propriamente na análise mais fria e coerente por tudo que vem acontecendo no futebol europeu e brasileiro nos últimos anos, a distância que se tornou gigantesca, né? Eu sei que tem talvez um tempero a mais, Tironi, seja isso, o fato do Fluminense ser treinado hoje pelo técnico da seleção brasileira e, de fato, o Fluminense ser um time que joga um futebol um pouco diferente do usual. Até na análise do nosso colega inglês, ser um time que tem predominantemente veteranos na sua escalação. Então tem algumas curiosidades envolvendo o Fluminense. Você pode acrescentar ali, o City está desfalcado de dois de seus principais jogadores. Fato também. De Bruyne e Haaland fazem falta. Fazem. Mas, se a gente ficar um pouco à distância e observar a realidade dos dois times, assistindo mesmo às semifinais, a gente percebe que a distância é de fato grande. E para o Renan, inclusive, ele participou de uma dessas decisões pouquíssimas dos últimos anos em que o brasileiro venceu o europeu, né? E as histórias das partidas, das conquistas do São Paulo contra o Liverpool em 2005, com o Renan presente, do Inter contra o Barcelona em 2006 e do Corinthians contra o Chelsea em 2012, eu estou falando 3 exemplos solitários nessas últimas décadas todas. Elas tiveram, além de uma atuação quase perfeita defensiva desses times, quase perfeita, os goleiros desses 3 times com os melhores em campos Lembra que era no antigo Mundial, a chavinha do carro, o melhor em campo? Pois o Rogério Ceni foi assim contra o Liverpool, o Klemer contra o Barcelona e o Cássio contra o Chelsea. Você não, quem jogou pra caramba, os goleiros fizeram as maiores partidas das vidas deles. E mesmo assim, foi muito difícil ganhar os jogos, porque existia uma certa distância já naquela época. Então, para ter essa possibilidade, o Fluminense tem que fazer um jogo perfeito. O City está numa noite ruim, pouco inspirada, e o Fábio bancar o Rogério, o Klemer e o Cássio, talvez os 3 juntos, para dar tudo certo. Uma vez, se jogarem 5 vezes, o City ganha 4. A gente sabe disso. Então, eu acho que existe uma grande expectativa para o tipo de jogo. Até porque o ano passado não teve brasileiro na final. Isso é inegável. Agora, a gente ficar alimentando as chances do Fluminense, eu acho que da nossa parte nem é muito leal. Pode acontecer, porque é um jogo, é futebol, mas é só a gente lembrar como foram os últimos títulos dos brasileiros para perceber que é muito raro, é muito difícil e normalmente é o goleiro brasileiro o herói da história toda quando isso acontece atualmente, recentemente. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. O Fluminense tem que jogar tudo, todo mundo tem que estar muito inspirado. Defensivamente, não pode haver o que aconteceu nos últimos jogos do Fluminense. Espaço, chance, tem que ter um mínimo. E quando acontecer isso, o Fábio tem que estar numa daquelas noites inspiradas em que a bola não entra de jeito nenhum. Foi assim que ganharam São Paulo, Internacional e Corinthians. Da outra forma, eu não vejo. Não vejo como o Fluminense dominar o jogo, se impor, ganhar, controlar, como alguns brasileiros lá atrás fizeram em algumas decisões de Mundial. Ô Renan, você teve lá em 2005, né, com o São Paulo campeão do mundo em cima sobre o Liverpool, nesse cenário que o Arnaldo falou. O São Paulo melhor em campo, o Rogério Ceni, São Paulo fez um gol no começo e assim foi. Naquela época, a conversa já era essa sobre a diferença de poder dos times, porque hoje estamos falando de um time meio extraterrestre contra o Fluminense, né? Tirando, quando a gente enfrentou o Liverpool em 2005, o Liverpool estava a 14 jogos sem perder e a 11 sem sofrer gols, né? Era um time realmente muito forte. E quando a gente foi assistir o jogo deles na semifinal do Mundial contra o Saprissa, da Costa Rica, se eu não me engano, a gente lá de cima assistindo o jogo assim, o time inteiro, e a gente ficou impressionado com o que a gente viu. E um olhava para o outro assim, tipo, vai ser difícil demais para não falar outra palavra. Né? Então, o pensamento já era esse.
aquele jogo perfeito, aquele erro zero defensivo, e numa oportunidade que você tiver, você concluir, você ser letal, e erro zero. O Rogério, repito, melhor em campo, mas em outras conversas que a gente já teve, né Tironi e Arnaldo, eu citei outro jogador que eu fiquei impressionado naquele jogo, e também do sistema defensivo, que foi o Ed Carlos. Ele fez um jogo, na minha opinião, impecável, ganhou todas as bolas, no alto, no chão, ele ganhou todas as jogadas. O sistema defensivo todo, no geral, foi muito bem. Mas é o que o Fluminense também tem que fazer amanhã. Sem esquecer que a característica de jogo do Fluminense é diferente. É um time de propor jogo, é um time de posse de bola, é um time de estar com a bola, no pé, e por isso também deixa muitos espaços. Por isso que eu falei do meu destaque inicial, que eu estou muito curioso de qual vai ser a atitude do Diniz com o time amanhã, de pressionar quando não tiver a bola, de baixar muito as linhas, de deixar a bola mais com o City, aquele negócio de sair jogando desde lá de trás, se eles vão fazer. Aqui no Campeonato Brasileiro aconteceram várias vezes esse negócio de sair jogando e entregar, e o Corinthians fez 3 no Maracanã, o América fez 3, o América não, desculpa, o Goiás fez 3 em Volta Redonda, nessa saidinha de bola que dava errado. Então eu estou muito curioso para saber qual vai ser a atitude do Fluminense amanhã. Mas, inevitavelmente, vai ter que ter uma defesa muito sólida, muito consistente. E o Fábio está naquela noite. Eu tive o prazer de jogar com o Fábio também no Cruzeiro. Tem que estar naquela noite dos melhores momentos da carreira do Fábio. É um grande goleiro, né, de uma idade avançada, um goleiro experiente, que aguenta a pressão, mas ele vai ter a pressão, ele e todo o Fluminense vai ter a pressão amanhã, no que eu considero o melhor time do mundo no momento. Em uma fase não tão boa, né, eu assisto muito Premier League, Champions, enfim, eu assisto praticamente todos os jogos do City. Quem sabe seja a fase mais irregular, mais duvidosa aí, desde que o Guardiola chegou no City, com 2 desfalques que eu considero também importantes e relevantes, mas mesmo assim é aquele jogo perfeito, né, para o Fluminense sair amanhã com o título mundial. Mauro, você acha que tem alguma chance de o Fluminense disputar a posse de bola, maior posse de bola com o City, ou nenhuma? Não tem chance. Não vai ter chance. Acho que se escolher esse caminho vai ter problemas. O Fluminense fez um jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, no jogo de ida, que ele perdeu o Felipe Melo expulso, jogou todo o segundo tempo com 1 a menos. Ele se fechou e sustentou ali o 0-0. Depois perdeu por 2-0 e foi eliminado, mas o jogo que estava com 1 a menos ele sustentou. Então mostrou capacidade de mudar o comportamento durante o jogo numa emergência. Digamos que já está na emergência antes da bola rolar, só que não tem um homem a menos. Então acho que esse é um jogo para atuar mais fechado. Fosse um outro time europeu, talvez desse para jogar assim, com a posse de bola, com estilo, com o chamado dinizismo, né? Mas eu acho que quanto o City vai ser um pouco complicado, porque assim, primeiro, porque muito antes dos times do Diniz desejarem a pelota, os do Guardiola já faziam isso, né? E faz isso melhor, com mais eficiência, com jogadores melhores, com uma intensidade de jogo que é completamente diferente. Isso que o Renan falou, já era assim em 2005, continua sendo. Você percebe isso, é perceptível. Em 2019, quando acabou Flamengo e Liverpool, o Flamengo fez um jogo muito bom. Esse jogo eu já assisti mais de uma vez de novo, depois na televisão, com calma. E foi um jogo muito bom, teve vários momentos de domínio do jogo. Mas não conseguia criar claras chances de gol. Aí eu perguntei na saída para o Felipe Luiz, lá na zona mista, qual foi ele que já tinha jogado tantas vezes contra essas equipes, né? E jogado pelo Chelsea também na Premier League, e jogou numa linha defensiva fortíssima do Atlético, do Simeone. E ele falou, cara, os caras não se desconcentram, né? O tempo todo está tudo organizado, então aquela brecha, aquele espaço que de repente pode surgir, ele é mais difícil de aparecer. Ah, mas o Crystal Palace empatou lá com o City. O Crystal Palace joga com o City 2 vezes por ano. O Roy Hodgson já enfrentou o Guardiola uma porção de vezes. Para o Fluminense, para o Diniz, para os jogadores de sua maioria, é tudo uma novidade. Então, assim, acho que vai ter que fazer um jogo sob medida